Olá a todos e sejam bem-vindos ao Bookcast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que tem dado que fala Câncer tem cura do Frei Romano Zago. Já aproveitando o embalo, se você quiser continuar essa conversa depois, trocar ideias e tudo mais, cola lá no nosso canal do Telegram, Arquio Book. É com grande satisfação que me junto a você nessa análise de uma obra que, sem dúvida, desperta tanto interesse quanto polêmica. Isso aí. A ideia hoje é realmente a gente dissecar as informações que o Frei Romano Zago apresenta nesse livro. Ele propõe um método, né, específico para tratar o câncer, e não só ele, mas outras doenças degenerativas também. Importante a gente ter em mente que o livro já começa com a premissa de que esse método que ele apresenta teve sucesso em vários casos. Pelo menos é o que os relatos e as experiências que ele coloca ali sugerem, né? Sim, e a base do livro, né, a espinha dorsal, digamos assim, é a experiência pessoal do Frei Romano Zago. Mas ele não se limita só a isso, ele traz também um monte de relatos de testemunhos que ele foi coletando ao longo do tempo, e todos eles têm a ver com o uso de um remédio natural específico. Exatamente. E tem um ponto que o livro bate bastante, que é a simplicidade, a acessibilidade e o baixo custo desse método. Principalmente se a gente comparar com os tratamentos convencionais. E pensando em você, nosso ouvinte, que está buscando conhecimento, quer se aprofundar no assunto, mas sem perder tempo, esse nosso bate-papo de hoje foi estruturado para te entregar o ouro, sabe? Os pontos mais importantes do livro, sem te afogar em informações. A gente quer te dar aquela sensação de, nossa, é verdade, clarear as ideias. Com certeza. A gente tem uma missão hoje bem definida, entender a mensagem principal, a essência do que o livro Câncer tem cura quer passar e também o método que ele propõe. Vamos investigar as origens, os ingredientes, como usar e os resultados que o livro descreve. Tudo isso, claro, com a mente aberta, sem tomar partido, sabe? A gente analisa as informações que o livro traz de forma imparcial. Perfeito? Para começarmos então com o pé direito, que tal a gente entender como o Frei Romano Zago teve o primeiro contato com essa fórmula? Como tudo começou? Bora lá desvendar esse mistério. Pelo que o livro conta, tudo começou de um jeito bem típico do sul do Brasil. Um grupo de frades franciscanos reunidos tomando chimarrão lá no Rio Grande do Sul. Um momento de confraternização, de bate-papo, que acabou se tornando um marco importante pelo visto. Pois é. E foi nesse clima, sabe, informal, que o Frei Arno Hexigel, que tinha acabado de ser eleito provincial, compartilhou a fórmula. Ele disse que era um conhecimento comum numa vila popular da região. E o que me chamou a atenção foi a afirmação de que nessa vila as pessoas quase não morriam de câncer. Justamente porque essa fórmula era de domínio público, todo mundo sabia e usava. Exatamente. O Frei Arno deixou bem claro que não tinha segredo nenhum. Se a doença aparecesse, ele já tinha a solução, todo mundo na comunidade usava. Ele até falou uma frase bem impactante: de câncer, na vila, só morre quem quer. Uma declaração forte, né? Que, sem dúvida, atiçou a curiosidade de quem estava ali ouvindo. Mas, e aí? Qual era essa fórmula mágica que o Frei Arno revelou? Simples, anota aí, meio quilo de mel puro, 2 folhas de babosa e 3, 4 colheres de sopa de cachaça. Só isso. E como se preparava essa mistura? Tinha algum ritual especial? Tem nada, o Frei Arno foi direto. Tira os espinhos da babosa, joga tudo no liquidificador e pra até ficar cremoso. Pronto, tá feito poção mágica. E qual foi a reação do Frei Romano Zago ao ouvir tudo isso? Ele acreditou de cara. Ele mesmo admite no livro que achou tudo muito simples, sabe? Meio bom demais pra ser verdade. Mas o Frei Arno insistiu, disse que a coisa era séria. E pra provar que não tava de brincadeira, convidou o Frei Romano pra visitar essa vila pra conhecer uma senhora que tinha se curado com a fórmula. Um convite irrecusável, né? Apesar do ceticismo inicial, a curiosidade devia estar falando mais alto. Sem dúvida. E aí o livro já parte pra outra questão importante. Qual tipo de babosa é ideal pra usar na fórmula? Faz sentido, né? Afinal, existem centenas de espécies de babosa e cada uma tem suas características. Exatamente. Para não ter erro na hora de escolher, o livro pede para a gente olhar a capa, a imagem da babosa que está lá, que é a que ele recomenda. E que tipo de babosa é essa da capa? Relatório Arborescens. Inclusive, ele fala que existem umas 20 variações dessa espécie, porque ela se mistura fácil com outras. E aí ele faz questão de comparar a Arborescens com a Aloe Vera barbadensis Miller, que é a mais usada pelas indústrias por causa do gel. E qual a diferença entre elas em termos de benefícios medicinais? Segundo o especialista em plantas medicinais, o Dr. Aldo Fassetti, a aloe vera tem uns 25% do princípio ativo que combate o câncer. Já a aloe arborescens tem cerca de 70%. E tem mais, o Instituto Italiano, o Instituto Palatini, afirma que a arborescens é 200% mais rica em propriedades medicinais do que a barbadensis. O livro coloca essas informações como dados comprovados. Uma diferença e tanto, né? Faz sentido ele ter destacado a importância de usar a Aloe arborescens. Total. E ele reforça que essa espécie é bem comum, fácil de encontrar. Bom, depois de toda essa explicação sobre a fórmula e o tipo de babosa, o Frei Romano Zago começa a colocar em prática o que ele aprendeu.
Ele conta no livro as primeiras experiências dele. Sim, ele conta a história do tio João, um ferreiro que estava internado com câncer de próstata terminal. E como o Frei Romano se envolveu nesse caso? A família chamou ele para dar os sacramentos pro tio João, né, já que a situação estava bem crítica, e ele foi lá. Um momento delicado, de apoio espiritual. Mas e a fórmula da babosa, como ela entra nessa história? Depois de dar os sacramentos, o Frei Romano aproveitou para falar da fórmula para a família, e aí que ele encontra a primeira barreira. A dona Gema, esposa do tio João, era totalmente cética. Cética é em relação a quê? A religião, ao tratamento. Ela acreditava que uma vez diagnosticado com câncer, era a morte certa, não tinha jeito, era o que todo mundo pensava na época, né? E ela achou que Frei Romano estava só tentando confortar a família num momento difícil. Uma reação compreensível, né? Diante da gravidade da doença. Mas qual era o problema dela com a fórmula? Ela simplesmente não conseguia acreditar que um remédio caseiro, tão simples, pudesse ter algum efeito contra o câncer. Isso mostra bem a dificuldade que esse tipo de tratamento alternativo enfrenta, né? A desconfiança inicial. Sem dúvida. Muita gente pensa, se é tão simples, não pode ser eficaz. É isso aí. Mas o livro não desanima, pelo contrário. Ele incentiva o leitor a plantar babosa em casa, chama a babosa de formidável farmácia, um presente da natureza, de Deus. Uma visão bonita, né? A cura ao alcance de todos e da natureza. E para quem mora em apartamento, ele dá a dica de plantar em vaso perto da janela. Ele pede para não sair arrancando babosa por aí, para replantar os galhos. A ideia é ter essa riqueza sempre à mão. Legal. E mudando um pouco de assunto, o livro também fala sobre como a fórmula foi mudando com o tempo. Teve alguma alteração na receita original? Teve sim. No começo, como eu falei, ele usava 2 folhas de babosa, meio quilo de mel e 3 colheres de cachaça. E ele disse que obteve bons resultados com essa proporção. Então essa foi a fórmula que ele usou nos primeiros casos. Exatamente. Mas depois ele conheceu outras versões. Ele cita o livro A Farmácia da Natureza, da irmã Maria Zata, que foi publicado em 1988. Lá tinha uma receita parecida para tratar câncer, mas as quantidades eram diferentes. E quais eram as diferenças na receita da irmã Maria Zata? Ela usava 2 folhas de babosa, 1 quilo de mel, o dobro, e 2 colheres de cachaça, uma a menos. E ela dava instruções precisas de como tomar. 2 colheres de sopa 2 vezes ao dia, durante 10 dias. Depois 10 dias de pausa e repetir o ciclo até curar. Para prevenir, 2 colheres por dia, 10 dias, uma vez por ano. Interessante essa ideia de ciclos, né? Tratamento e prevenção. É. E numa edição posterior do livro dela, ela acrescentou um detalhe. Não tomar em jejum durante o tratamento. Importante essa observação. Teve mais alguma versão da fórmula? Teve sim. O Frei Romano conseguiu uma cópia do que ele chama de fórmula original, anotada pelo Frei Arno num pedaço de papel de padaria. Era a receita que circulava entre o povo lá em Rio Grande. E essa versão, por ser a mais antiga, também tinha variações nas quantidades. Então quer dizer que não tinha uma regra rígida, né? Uma certa flexibilidade. É isso aí. E o Frei Romano, no começo, era bem fiel à fórmula que ele aprendeu, né? Mesmo sabendo da experiência da irmã Maria Zata com plantas medicinais, ele não queria mudar. Mas teve alguma coisa que fez ele mudar de ideia. Teve sim, 2 casos foram decisivos. O primeiro foi de um secretário da Escola da Terra Santa em Belém. O cara tinha câncer na garganta, tinha perdido a voz. Ele começou com a fórmula do Frei Romano, mas não teve muita melhora. Aí a família resolveu aumentar a dose de babosa e usaram 3 folhas em vez de 2. E não é que o cara recuperou a voz em menos de 2 meses. Caramba, parece que a quantidade dos ingredientes realmente faz diferença. E qual foi o outro caso? Foi do Chucre, motorista das irmãs de Aida. Ele pediu remédio pro cunhado, que também estava com câncer na garganta, com ferimento feio no pescoço. O Frei Romano preparou a dose e o resultado foi positivo também. Então esses 2 casos serviram de alerta para o Frei Romano, né? Ele viu que talvez precisasse rever a fórmula original. E, no final, qual a conclusão do livro sobre as quantidades certas? O livro chega à conclusão de que não existe uma regra absoluta. A dica é usar os ingredientes em quantidades aproximadas e escolher a versão que você achar mais gostosa, porque, segundo o livro, todas as versões têm potencial para curar. O importante é usar os ingredientes certos. Uma abordagem bem flexível, né? Priorizando o paladar e a experiência individual. Mas e na hora de tomar o remédio, como o livro orienta? Aí também tem variações. A gente já falou dos ciclos de dias da irmã Maria Zata, mas tem o caso de um italiano, o Jerônimo Giacomo, que tem câncer no fígado e toma uma dose forte do remédio todo dia há mais de 2 anos para controlar a doença. Nossa, bem diferente, né? Sem pausa nenhuma. Pois é. E tem o caso da irmã Helena, uma carmelita libanesa que usou bem mais babosa do que mel. 750 gramas de babosa para 500 gramas de mel. E o paciente dela se curou do câncer. Mais uma variação, então. E qual a orientação geral que o livro dá? A mais comum é tomar 2 colheres de sopa 2 vezes ao dia, por 10 dias. Depois de 10 dias de pausa e repetir o ciclo até a cura. Para prevenir,
2 colheres por dia, 10 dias, 1 vez por ano. E tem algum cuidado especial na hora de preparar ou tomar o remédio? Tem sim. O livro fala para agitar bem o frasco antes de usar, porque os ingredientes se separam naturalmente. E recomenda tomar de 10 a 20 minutos antes das refeições, de estômago vazio. Assim, as enzimas digestivas ajudam a transportar o remédio pelo corpo. Legal. Agora vamos falar dos ingredientes, né? Começando pelo mel. Qual o papel dele na fórmula? O mel é tipo um veículo, ele leva a babosa para todo o corpo. E também limpa o organismo, principalmente o sangue. O livro até compara o mel com a gasolina no motor e fala pra gente fazer uma limpeza no corpo pelo menos 1 vez por ano para prevenir doenças. Interessante essa visão do mel, né? Transportando e purificando. E o álcool? Para que serve? O álcool tem várias funções. Primeiro, ele dissolve a aloína, aquele líquido amargo da babosa, rico em propriedades medicinais. Sem o álcool, o corpo não absorve direito. E ele também conserva a mistura e dilata os vasos sanguíneos, ajudando a babosa a chegar nos tecidos. Então o álcool ajuda a extrair, conservar e potencializar a ação dos outros ingredientes. E a babosa, o ingrediente principal. A babosa é a estrela, né? Nela que está o princípio ativo contra o câncer. O livro recomenda usar as folhas maduras da aloe arborescens de uns 5 anos e evitar colher durante a floração. E como se prepara a babosa para misturar com os outros ingredientes? Tira os espinhos, pica a folha inteira com casca e tudo e bate no liquidificador com mel e o álcool. Importante. Pode cozinhar em coar para não perder as propriedades. Bem simples, né? Preservando ao máximo os ingredientes. O livro fala também das reações que a pessoa pode ter ao começar a tomar o remédio. Que reações são essas? Ele avisa que no começo a pessoa pode ter umas reações tipo um detox do corpo. Fezes e gases mais fortes, diarreia, urina mais escura, vômito, saída de pus, dores no corpo. Umas reações meio chatinhas, né? E o que o livro fala para fazer nesses casos? Ele diz que é normal, que passa em poucos dias, de 1 a 4, e que depois a pessoa se sente bem melhor, com mais energia. E ele pede para não parar de tomar o remédio por causa dessas reações, porque é sinal de que ele está funcionando, limpando as toxinas. Interessante essa interpretação, né? As reações com parte do processo de cura. Além do câncer, o livro fala de outros benefícios do remédio. Que tipo de doenças ele pode ajudar? A lista é enorme. Ele fala de azia, gastrite, úlcera, problema nos olhos, assadura, calo, furúnculo, ferida na cabeça, caspa, reumatismo, artrite, pólipo no intestino, pólipo no útero, falta de apetite, cabelo fraco, menstruação desregulada, suor noturno, problema sexual masculino, asma e até casos de paralisia e surdez que melhoraram. Mas esses últimos é bom a gente ter cautela, né? Não tomar como regra. Nossa, quanta coisa. Tem mais? Tem. Ele fala também de intestino preso, fungo, colesterol alto, pressão alta, Parkinson, calvície, sinusite, lúpus, herpes, psoríase, epilepsia, pé de atleta, uma fraca, problema na próstata, problema na bexiga, acne, catarro, digestão ruim, mau hálito, úlcera varicosa, úlcera na retina, toxoplasmose e até gente que recuperou o olfato. Tem impressionante a quantidade de uso. E ele fala de usar babosa sozinha também, sem os outros ingredientes. Fala assim, ele cita vários casos em que a babosa pura ajudou. Fungo, pé de atleta, calo, até fístula na gengiva, incontinência urinária, abscesso, caspa, picada de inseto, queimadura, corte, tétano, eczema, erisipela, inflamação nos olhos, hemorroida, problema no fígado, purificar o ar, anemia, intestino preso, reumatismo, úlcera na retina, verruga, acne, verme, problema digestivo, escara, cisto, sebáceo. Ufa! Nossa, a babosa é um santo remédio, pelo visto. Mas e a questão da toxicidade? Muita gente tem medo de usar planta medicinal por causa disso. O livro fala sobre isso. Fala sim, ele dedica uma parte do livro para falar da segurança da babosa. Ele cita estudos americanos, a Silent Healer e a Law, Myth, Magic, Medicine, que mostram que a babosa tem baixa toxicidade, comparável à da alface. Alface, que interessante. E tem mais alguma prova de que a babosa não é tóxica? Tem. Ele fala de uns estudos com ratos e cachorros que mostraram que eles toleram bem a babosa. São os estudos de L50 que veem a dose letal da substância. E ele explica que os componentes da babosa trabalham juntos, em sinergia, e que os nutrientes e a água da planta equilibram qualquer efeito tóxico. Além disso, a babosa tem substâncias antissépticas, anti-inflamatórias e analgésicas naturais. E a FDA, o órgão americano que controla alimentos e medicamentos, o que eles dizem sobre a babosa? O livro fala que a própria FDA concluiu em 1959 que a babosa não é tóxica. E o Frei Romano conta que ele usa babosa direto e nunca teve problema nenhum. Mas mesmo com todas essas informações, o livro recomenda consultar um médico antes de usar a babosa como tratamento. Sim, ele fala pra gente procurar um médico antes de começar qualquer tratamento alternativo, principalmente se for algo grave, como câncer. É importante ter esse cuidado, né? E o livro faz uma distinção interessante entre o efeito do remédio no câncer e na AIDS. Ele explica essa diferença. Explica assim. Ele deixa claro que, apesar de ter casos de cura de câncer com a AIDS, a coisa é diferente. A babosa não cura nem elimina o vírus HIV.
Importante frisar isso para não gerar falsas expectativas. Mas e aí, a babosa não serve para nada para quem tem HIV. Não é isso. O livro diz que a babosa pode ajudar a evitar que o vírus se espalhe, o que melhora a qualidade de vida de quem tem AIDS. Ele fala de um pesquisador, o Bill McKinley, que estudou uma substância da babosa, o carrizine, que estimula o sistema imunológico. E tem algum caso de uso da babosa em pessoas com AIDS no livro. Tem sim. Ele fala da DRA, Cristina Sania, na Itália, que usava o remédio com babosa em pacientes com AIDS e obteve ótimos resultados, mas em relação à melhora da qualidade de vida, não a cura da doença. Entendi. E como o livro compara a babosa com os remédios tradicionais para AIDS, tipo Azati? Ele diz que a babosa não tem os efeitos colaterais ruins do AZT e de outros remédios, e que é muito mais barata. Ele até menciona um estudo de Harvard que questiona se os benefícios do AZT compensam os efeitos colaterais, e compara o preço do coquetel de remédios para AIDS com o preço baratinho da babosa. Uma questão a se pensar, né? Acessibilidade e os efeitos colaterais. O livro também está cheio de histórias de gente que usou a fórmula e teve resultados positivos. Você pode contar algumas? Posso sim. Tem gente do mundo todo que se curou ou melhorou de vários tipos de câncer. Cérebro, pulmão, próstata, mama, garganta, coluna, osso, pele, intestino, reto, bexiga, sistema linfático, leucemia, rim, testículo. Nossa, quanta gente. Mas por que o livro não dá o nome e o contato dessas pessoas? Ele explica que é por uma questão ética. Muita gente não quer que os outros saibam que teve câncer, né? É um assunto delicado, pessoal. Verdade. E como essa fórmula ficou conhecida no mundo todo? Tudo começou em Israel, onde o Frei Romano estava trabalhando. Aí um frei chamado Vittorio Buzello, que também tinha usado a fórmula e se curado, escreveu uma reportagem para uma revista chamada Terra Santa, que circula em vários idiomas. E a partir daí a receita se espalhou pelo mundo. Então a revista deu um empurrãozinho, né? E tem casos de outros países no livro. Tem sim. Tem casos de Israel, Tailândia, Suíça, Itália. Teve até um bebê de 15 meses com câncer na Itália que se curou. Impressionante. E tem uma senhora, a Franca Flori, que diz receber mensagens divinas sobre o remédio, né? Qual a história dela? O livro conta que ela disse que Nossa Senhora fala com ela e pediu para divulgar a receita para combater o câncer. E que essa receita foi o Frei Romano que passou para ela. Uma mistura de fé com o remédio, né? E para finalizar, o livro tenta dar um embasamento científico para a ação da babosa. Tenta sim. Ele lista vários componentes do gel da aloe vera. Antraquinonas, minerais, vitaminas, mucopolissacarídeos, enzimas, aminoácidos. Mas ele não explica se a Aloe arborescens tem a mesma composição. A composição química é bem complexa. E como o livro explica o efeito da babosa no corpo. Ele fala do sinergismo, que é a ação conjunta de vários componentes. Ele diz que essa ação combinada é mais forte do que a ação de cada componente isolado e que os estudos científicos não conseguem analisar essa sinergia direito. E ele menciona também as ligninas e as enzimas proteolíticas que ajudam a babosa a penetrar nos tecidos. Então a ideia é que o conjunto da obra é que faz a diferença, e a ciência ainda não entendeu isso completamente. Exato. Ele usa a analogia da construção de uma casa que precisa de todos os materiais para ficar pronta e conclui que a babosa, com toda a sua riqueza, supre as necessidades do corpo. Uma tentativa de explicar os efeitos, mesmo sem seguir totalmente a linha da ciência tradicional. E assim terminamos nossa análise do livro Câncer Tem Cura. Uma conversa rica em informações, né? Vimos as origens da fórmula, os ingredientes, como usar, os casos de sucesso e a tentativa de explicar a ação da babosa cientificamente. É isso aí. O livro apresenta um método natural, simples, com base na babosa, no mel e no álcool, e traz vários relatos de gente que se curou de câncer e outras doenças usando esse método. E você, que acompanhou a gente até aqui, convidamos a refletir sobre tudo o que a gente discutiu. A simplicidade do método, as histórias de cura, o poder da natureza. Pense na força dos recursos naturais e na importância de buscar diferentes perspectivas para cuidar da saúde. Lembrando que a nossa conversa foi só uma introdução ao livro. Se você ficou curioso, a gente recomenda ler o livro com atenção, usar o senso crítico e pesquisar mais sobre o assunto. E para terminar, fica a pergunta. Será que a natureza tem a chave para a gente vencer os desafios da saúde? E o que impede a gente de usar mais os recursos naturais e estudar tratamentos alternativos? Uma reflexão importante para a gente continuar aprendendo e questionando. Valeu por ouvirem o Bookcast. E não esqueçam do nosso canal no Telegram, Arqueobook. Até a próxima.